Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Shabbat Shalom a todos presentes. Hoje é o dia do Shabbat Shuvah. Nós aqui na nossa Beit no Friburgo vamos começar a fazer a leitura da Parashá dessa semana, desse Shabbat Shuvah. Shabbat de retorno, o Shabbat que encontramos um grande portal de benevolência de Hashem antes de Yom Kippur, uma oportunidade de encontrarmos com a essência, o âmago, o profundo da nossa alma, poder refletir e conectarmos na condição de sermos uma pessoa melhor, né? Como Hashem falou para Abraham, Lech Lecha, vai para ti, quer dizer, vai para dentro de ti. Então, muitas das vezes, temos que entrar para dentro de nós e observarmos, buscarmos o que precisamos dentro de nós para melhorar nossas atitudes, nossa conexão com Hashem, transformar nossa vida, a vida de muitos também. Isso é muito importante. Estamos aqui no nosso Beit no Friburgo. Vou fazer a leitura da 52ª leitura da Parashá do ano de 54 para Shiloh. Todos os anos essa Parashá ela vem junta com a Nitzavim, o Baroque, mas esse ano ela veio separada. Então vamos fazer aqui a leitura dela, tá? A leitura no começo diz assim: vai ele, Moshe, vai Daber, et Devarim a ele, et com Israel. Moshe foi e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: hoje completo 120 anos de idade. Já não poderei mais sair nem entrar. E o Eterno me disse: não passarás este Jordão. Eterno teu Deus, ele passará diante de ti. Ele excluirá estas nações diante de ti e regarás Josué. Ele passará diante de ti, como o Eterno falou. Eterno fará com que Sihon e a Og, o rei dos Amoreus e a sua terra, os quais destruiu, Eterno os entregará diante de vós. Eles fareis do que conforme todo o mandamento que vos tem ordenado. Sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos deixais impressionar diante deles, pois Eterno teu Deus é quem vai convosco, não vos deixará e não vos abandonará. Moshe chamou Josué e disse aos olhos de todo Israel: seja forte, corajoso, porque tu entrarás com este povo a terra que o Eterno jurou a seus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. O Eterno é que vai diante de ti, estará contigo, não te deixará, nem te abandonará. Não temas, nem te atemorizes. E Moshe escreveu esta Torá e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno, e a todos os anciãos de Israel. E Moshe ordenou-lhe, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo fixado, no primeiro ano da remissão da festa de Sucote, cabanas, quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta Torá diante de todo o Israel, aos seus ouvidos, congregas o povo, os homens e as mulheres e as crianças, os peregrinos que estão nas vossas cidades, para que ouçam, para que aprendam e temam ao Eterno, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta Torá, e que os seus filhos, que não tiverem conhecimento, ouçam e aprendam a temer ao Eterno, vosso Deus, todos os dias que viveres sobre a terra a qual ires passando o Jordão para herdá-la. O Eterno disse a Moshe: eis que se aproximarão teus dias para morrer. Chama Josué e apresentava-os na tenda da reunião, e ordenarei
E Moshe e Josué foram e se apresentaram na tenda da reunião. O Eterno apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estacionou sobre a porta da tenda. O Eterno disse a Moshe: eis que tu repousarás com os teus pais, e se levantarás do povo, e errará atrás de deuses estranhos, da terra da qual está entrando no meio deles, e me deixará e violará a aliança que fiz com ele. Então meu furor crescerá contra ele naquele dia. Eu abandonarei, eu escolherei o rosto dele, será por presa. Eu alcançarei muitos males e angústias, de sorte que dirá naquele dia certamente, por meu Deus, não está no meio de mim. Eu alcançarei esses males, eu certamente escolherei o meu rosto naquele dia, por todo o mal que fizera, por se haver voltado. Haver voltado, um minuto, para outros deuses. E agora escreverei para vós este cântico, e ensina-os aos filhos de Israel, onde na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque os darei a terra que jurei seus pais, que emana leite e mel, e comerão, se fartarão, se engordarão, e se voltarão para outros deuses, e os servirão, me irritarão, e violarão a minha aliança, e quando muitos e restritivos males os tiverem alcançado, então esse cântico corresponderá contra eles, em testemunho, pois este não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço o impulso que eles manifestam, hoje, antes mesmo que os introduzam na terra que prometi com juramento. E Moshe escreveu este cântico naquele dia, e ensinou aos filhos de Israel. O Eterno ordenou a Josué e Yehoshua, Binum, ele disse: sejas forte e corajoso, pois tu levarás os filhos de Israel à terra que lhes jurei. Eu estarei contigo. Tendo Moshe acabado de escrever as palavras desta Torá no livro, até a sua conclusão, Moshe ordenou aos levitas, portadores da Arca da Aliança, do Eterno, dizendo: devereis tomar este livro da Torá e colocar ao lado da Arca da Aliança do Eterno, vosso Deus, para que esteja ali por testemunho perante vós, porque eu conheço a vossa rebeldia e a vossa subordinação. Eis que ainda hoje vivendo convosco, que de sido rebeldes contra o Eterno, e quanto mais depois da minha morte. Congregarei diante de mim todos os céus de vossas tribos, vossos policiais, e eu falarei estas palavras aos seus ouvidos, e tomarei por testemunhas contra eles os céus da terra, porque sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis no caminho que vos ordenado, e o mal vos sobrevirá nos últimos dias, porque fareis o mal à vista do Eterno, para irritares pelas boas obras das vossas mãos. E na presença de toda a comunidade de Israel, Moisés falou esta palavra explicante até a conclusão. Então está aqui a leitura da Parashá Vayelech, a leitura desta semana. A Parashá Vayelech significa e ele foi, quer dizer, ele, Moshe, foi de tenda em tenda, a cada tribo, a cada família, conversando, orientando e anunciando que ele já tinha 120 anos de idade. Já estava perto da sua partida. E ele estava admoestando ao povo a confiar em Hashem, a ter pitaon em Hashem, que Hashem ia liderar, ia estar sempre na frente deles. E ele preparou um líder que estaria diante deles para atravessar a terra, que era chamado Yehoshua ben Nun, Josué, e que esse líder ia vencer as guerras, conforme ele, Moshe venceu Sihon, Og, os reis dos Amoritas, assim por diante. Ele venceria as guerras também, Josué. Era só o povo ficar firme, dar ouvido às palavras como deu ouvido a Moshe. Então, se o povo desse ouvido a Josué, prestasse atenção em a cada palavra, a cada dizer de Yehoshua, o povo seria vitorioso e alcançar a herança que Deus prometeu, a herança da terra, a qual Hashem prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Então, ele passando de tenda em tenda, de família em família, reuniu os sacerdotes, os anciãos,
reuniu os principais do povo, reuniu aqueles que eram os menos eminentes, os mais eminentes, e juntou para estar ali e discursou uma palavra acerca da Arca da Aliança, acerca do rolo da Torá, ao qual o rei ele teria que ler, né, a cada 7 anos, nas festas de Sucote, o rei teria que ler, né, uma Torá, e ele leria para firmar aliança com o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha que ficar firmado na aliança a qual Hashem deu. E o rei era responsável, né, de incutir no coração do povo a aliança da Torá que foi dada no Monte Sinai. E chegou um momento que Moshe colocou Josué, né, ali diante de todo o povo também, né, e esteve face a face falando com o povo, né, e falando que o povo ia conseguir a terra, o povo ia estar abençoado, ia estar cheio, né, das bênçãos de Deus, cheio de mantimento, né, ia estar na terra que manda leite e mel, ia ter gorduras da terra, ia se saciar, ia ser um povo, quer dizer, muito rico, tanto espiritual, tanto rico material, ia ter muitos deleites na sua vida, mas porém, quando se engordasse e tivesse muita condição financeira, desprezariam Hashem, violariam a aliança, né, desprezariam totalmente, e aí as coisas iriam acontecer, né, o povo seria exilado, né, iria para terras estranhas, mas o que acontece sempre vem essa demonstração de Moshe Rabbeinu. Aqui na sétima leitura, nós podemos ver que Moshe ordenou os levitas que transportassem a Arca da Aliança, né, dizendo: o interior da cavidade da arca, sua largura, seu comprimento, né, e tomando o rolo da Torá, anunciando como tinha que tomar o rolo da Torá, que tinha que ficar como testemunha perante eles. Como Moisés dizia: pois eu conheço a tua rebeldia, a tua teimosia, mesmo enquanto eu estou vivo hoje convosco, vós vos rebelareis contra Deus, então certamente vos rebelareis após a minha morte. Moisés já estava vendo tudo isso, que o povo ia se rebelar contra a aliança de Hashem após a morte. Isso tudo aconteceu, né? Aconteceu após a morte de Yoshua também, né? Que o povo não conseguiu ficar firme, né? As tribos não conseguiram ficar reunidas, agrupadas como uma só. Então, nós vemos que houve uma dispersão muito grande. Depois o povo de Israel se tornou um grande reinado no tempo do rei Shaul, no tempo do rei Davi. Mas depois dos filhos do rei Davi, o povo de Israel entrou numa situação difícil, a qual a tribo do norte foi primeiro parar no exílio, depois as tribos do sul, Judá e Benjamim, né, foram parar no exílio também, chamado exílio babilônico, e depois de tudo isso veio as tragédias, as dores, mas também há uma promessa que se o povo, mesmo no exílio, ficasse firme, Hashem traria todos. Então, Moshe falou todas essas palavras no ouvido de toda a Assembleia de Israel e fez um seguinte poema. E esse poema nós vamos ver na Parashá Azino e Parashá Bezot Aberahá. E dentro desta leitura de hoje, na sétima leitura, nós vemos aqui a reunião que Moshe fez, a preparação que ele fez, e vamos ver o que Moshe fala aqui nessa sétima leitura. Faísca de Hassidut diz assim: o professor é forçado a diluir seu entendimento sobre um assunto a fim de transmitir aos seus alunos, porque Moshe estava aqui como professor e durante esses 40 anos ele estava tentando transmitir as mensagens de Hashem a todos os seus alunos, porque todo Israel era aluno de Moshe Rabbeinu. Vamos lá. Ou é possível para ele tornar uma ideia da forma que ele a compreende, reconstruir o mesmo conceito para a classe, de forma que ela retenha o mesmo nível de brilhantismo e profundidade que ela possui em sua própria mente.
ou para colocar de modo distinto o professor da perspectiva geral de uma ideia, mas só pode transmiti-la por meio de uma série de detalhes. É possível para o professor infundir esses detalhes com a mesma energia e percepção que a ideia geral possui. O aluno receberá inevitavelmente uma série de detalhes desconexos que ele não pode reorganizar para capturar a perspectiva geral que existia na mente do professor. Esta questão era argumentada entre os sábios de Israel. As tábuas de dentro da arca continham 10 mandamentos, que representavam as leis da Torá em geral. Ou da Torá, Moshe, no versículo 24 que nós lemos aqui, gente. Então Moshe acabou de escrever as palavras da Torá até o final em um rolo. Então, versículo 24 diz assim: o rolo de Torá de Moshe deveria ser colocado ao lado da arca, indicando que os detalhes deveriam sempre estar próximos, representando a perspectiva geral, mas quão próximos. Uma opinião sustenta que a Torá era mantida em uma prateleira, fora da arca, mas ligada a ela, e que os detalhes nunca representariam de fato a perspectiva geral, estavam do lado de fora, mas que eles seriam leais e conectados a ela. Uma segunda opinião é que tanto afirma que o rolo de Torá ficava dentro da arca e que o professor muito talentoso é capaz de transmitir ideias de uma maneira em que elas requerão o mesmo brilhantismo e profundidade existentes da própria mente do professor, baseado numa serra, do Rebbe de Lubavitch, volume 9, página 202 a 3. E continuando aqui, gente, continuando a leitura, o Faísca de Hassidut traz aqui no final, Abravanel tem uma opinião, Abravanel tem uma opinião. E nós vamos aqui ler. Tem a opinião do Abravanel, e temos aqui um assunto que Rashi traz. Mas vamos ficar aqui nas faíscas de Hassidut, o que diz a faísca, uma serra tirada do Rebbe de Lubavitch. A Parashá Vaele é liga no Shabat que procede Yom Kippur. Nos anos que ela é liga separadamente, enquanto Parashá Nitzavim é sempre liga no Shabat antes de Rosh Hashanah. As grandes festas são uma época de união para os judeus, quando nós ficamos diante de Deus como um. No entanto, existe uma diferença sutil, mas significativa entre a união de Rosh Hashanah e a união de Yom Kippur, que se expressa nas duas parashot conectadas com estas datas, Nitzavim e Vaele. Então, nós participamos agora de Rosh Hashanah. Lemos a parashá Nitzavim. Estamos agora chegando a Yom Kippur. E lemos antecipadamente a parashá Vaele. O que essas duas parashá relatam? Rosh Hashanah é uma época de união de todas as almas judias, como elas existem em sua fonte espiritual. E o Kippur, por outro lado, representa a união das almas judias até no modo como elas existem aqui embaixo, nos corpos físicos. Assim, em Rosh Hashanah, nós fazemos confissões a Deus, mencionamos abertamente nossos pecados, pois este dia sagrado enfatiza a alma como ela é em sua fonte, como ela transcende o conceito de pecado. Por outro lado, em Rosh Hashanah, nós comemos comida, uma experiência que cada pessoa desfruta de uma fonte diferente, indicando que a união e a igualdade das almas que ocorre em Rosh Hashanah não são vivenciadas pelo corpo. A união verdadeira acontece quando existe um potencial para diferenças e de divisibilidade devido ao corpo. No entanto, ainda assim, nós ficamos juntos. O que ocorre em Yom Kippur? Portanto, o tema de Yom Kippur é a expiação pelos pecados, pois isso enfatiza como nossa existência física gera possibilidade do pecado, assim, a divisibilidade, mas como nós estamos totalmente livres do pecado e juntos como um só, da mesma forma, mesmo em nossas vidas físicas, nós permanecemos unidos, iguais. Em Yom Kippur, pois cada pessoa igualmente nega a si mesmo qualquer comida ou bebida. Assim, a parashá Nitzavim sempre liga antes de Rosh Hashanah, enfatiza a união das almas judias. Vocês estão firmemente de pé, todos vocês juntos diante de Deus, seu Deus. A razão pela qual vocês estão juntos é porque nós falamos aqui das almas judias, como elas existem diante de Deus, seu Deus, e sua fonte.
Já na Parashá Vayelech, no entanto, está conectada com Kippur, enfatiza a união do povo judeu, como eles existem aqui embaixo. Neste mundo em seu próprio nível. Essa Parashá começa com Moshe andou e falou as seguintes palavras a todo Israel. Moshe andou de exaltado nível espiritual, e se rebaixou o nível em que todo Israel se encontrava. Especialmente aqui, no final da Parashá, a Torá enfatiza mesmo tema novamente. Então Moshe falou as palavras da seguinte canção nos ouvidos de toda a congregação de Israel, até elas serem completadas. Literalmente, as palavras até elas serem completadas se refere ao final das palavras da canção. No entanto, o pensamento racídico explica que serem completadas também se refere ao completamento, à perfeição espiritual do povo judeu. Assim, o versículo nos informa que Moshe não somente seguiu as almas do povo judeu, mas ele elevou a toda a congregação de Israel até que seus corpos e almas juntos alcançassem o complemento, a perfeição aqui neste mundo, baseado no Sirah Rebbe de Lubavitch, 19, página 298. Então, nós vemos aqui, gente, que Rosh Hashanah tem uma característica de uma fonte espiritual, de almas que existem em cima, né, e aqui uma característica das almas embaixo, em Yom Kippur. E Moshe conseguiu elevar as almas, conseguiu colocar num complemento de elevação, uma perfeição espiritual muito grande. E essa é a importância nossa, é conseguir aqui nesse mundo uma elevação espiritual, conseguir nesse mundo uma condição de perfeição, né? Lutamos até o final da nossa vida, nascemos, né? Muitas vezes alcançamos a nossa idade infantil, juvenil, adulta, né? Aquele adulto mais amadurecido, né? Aquele adulto um pouco mais com uma mente um pouco mais aberta. Chegamos a uma idade de 50, 60, às vezes 70, 80 anos, 90, assim por diante, e a pessoa está bem mais trabalhada. E aqui nesta Parashá, está dizendo que Moshe conseguiu fazer com que o povo chegasse a uma completude, no auge da sua vida, nos seus 120 anos, perto de sair deste mundo, transmitindo a Torá para todos os israelitas, mostrando dentro de uma canção a importância de cada judeu, a importância de cada ser que estava ali, desde o ancião, desde o profeta que ia substituir ele, que era Joshua, até o mais simples da terra, a importância da união. Então vemos aqui, unirmos a todos, Lakoa et Sefer, a Torá Azeh, Bessamar Tem, Otam Mixar. Tome este rolo da Torá e coloque ao lado das tábuas do testemunho a arca do Mishpa, porque tinha tanto a Torá gravada em pedra como escrita em pergaminho. A diferença entre as letras gravadas e as escritas é que as gravadas são parte da pedra, enquanto as outras não fazem parte do pergaminho, e assim foram agregadas sobre ele. As letras gravadas expressam a nossa conexão intrínseca com a Torá, enquanto as escritas fazem alusão ao como mantemos o nosso vínculo com ela até mesmo durante a nossa vida mundana, ou seja, quando podemos pensar e sentir que estamos separados da Torá. A presença da Torá gravada, junto com a escrita, dentro da arca, nos indica que primeiro devemos viver a experiência da nossa conexão intrínseca com a Torá. É só assim, aí então, levar esta vivência para dentro da nossa vida mundana. Quer dizer, a Torá estava dentro, tanto a que estava gravada como a que estava escrita na Torá, né? Uma estava gravada e outra estava escrita em pergaminho. Então, a gravada mostrava uma maneira de conexão, né? E a escrita outra forma. Mas o importante para nós é o quê? É gravar a Torá no nosso coração, fixar ela dentro do nosso ser, né? Que nesse Shabbat Teshuvah possamos gravá-la, que possamos estatisticamente nesse mundo vivendo uma vida de Torá, uma vida de mitzvot,
o povo judeu tem seus 613 mandamentos, nós, Benenoa, Batinoa, temos o nosso Sheva Mitzvot Benoa. A Torá, ela foi dada tanto escrita como a Torá oral. A Torá oral tem um grande embasamento, o qual traz muito a Sheva Mitzvot Benoa. Se nós entendemos que existe a Torá oral escrita, se nós colocarmos no nosso coração a nossa parte da Torá, nós conseguiremos cumprir a nossa missão. Temos uma missão a cumprir, temos uma particularidade nesse mundo, não podemos correr, não podemos voltar para trás. É o Shabbat Shuvah, é o Shabbat do arrependimento, é o Shabbat que a Hashem nos dá a oportunidade de ter uma introspecção maior, de ter uma ligação maior. O Rebbe de Lubavitch sempre falava, aproveita esses momentos, desses Yamim Noraim, desses dias de Aseret HaTeshuvah, aumente TCHK, aumente rezas, aumente salmos, aumente no estudo da Torá, aumente em Tefilá, para que possamos assim alcançar a condição necessária, sempre lembrando que o rei Davi, quando teve sua necessidade, que Naval não quis atendê-lo, era dia de quê? Dizer que Rosh Hashanah Yom Kippur, por causa de 10 goles de água, ele conseguiu viver 10 dias, mas ele não, se ele tivesse suprido ali, se ele tivesse aberto a mão, se ele tivesse olhado com a sua alma, com o seu ser, a importância do rei Davi, o que o rei Davi estava fazendo para ajudar a nação, né, se dedicando para ajudar ele mesmo Naval, ele compreenderia que tinha que ajudar Davi, estender a mão, aquele ato de TCHK, aquele ato de bondade, seria o quê? Um movimento para a sua própria vida, que hoje possamos, gente, que possamos, dentro dos nossos corações, abrir a mão para TCHK, abrir a mão para fazer atos de bondade, abrir a mão para ser pessoas boas, pessoas melhores, pessoas educadas, pessoas que tenham uma educação intrínseca, um coração alegre, né? Um coração bondoso, piedoso, para que possamos assim alcançar, dentro da nossa Teshuvah, alcançar dias melhores e apreciar a revelação do verdadeiro Mashiach, que possamos, queremos um mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo sem droga, um mundo sem prostituição, um mundo sem sem guerras, sem dificuldades, um mundo em que todos possam viver em paz, cada país em paz um com o outro, para cumprir aquilo que Isaías falou, né, que transformar, né, as armas de guerra em arados, em enxadas, e sim, né, coisas que possam trazer benefício para o mundo. Mas o que nós estamos vendo, homens com interesses próprios, homens com desejos próprios, né, comunismo, marxismo, né, terrorismo, mas que através da Torá, através da mitzvot, que possamos vencer tudo isso que é posto da Torá, comunismo, marxismo, vencer o terrorismo, e assim trazer a presença de Hashem cada dia mais para esse mundo, né? Que possamos vencer tudo que seja terrorismo, tráfico, droga e todo tipo de ilusão e confusão, e fazer com que esse mundo seja um mundo melhor, não só para Israel, mas para o mundo inteiro e para o nosso Brasil, que precisamos. Esta é a Parashá do Shabbat Shuvah, que Hashem possa nos dar uma boa escrita, Gimar Hakmat Tová, que Hashem vos abençoe, tudo de bom. Essa Parashá